Pronto, entrou. Tchau. Bruno, boa noite. Boa noite, Rô. Boa noite, Dirceia. Boa noite. Oi, oi, oi. Boa noite. Irani, boa noite. João Abílio, sejam todos bem-vindos. Estou arrumando aqui o celular para minha mãe, que é ela que vai manter as perguntas aqui. Eli, boa noite. Marcelo, Valdemir, sejam todos bem-vindos. Mandu, boa noite. Luiz Miguel, sejam todos bem-vindos, boa noite. Ô Clau, boa noite. Tá com o Toninho aí? Me dá um retorno aí. Virgínia, boa noite. Deise, boa noite a todos que vão chegando para que a nossa live hoje seja coroada de êxito, né? Laura, boa noite. Benedito, Ivali, boa noite. Boa noite a todos. Renata, Annelise, boa noite. Estão todos ouvindo e vendo bem? Só me dê o retorno aí se está tudo ok, o som e a imagem, para que daqui a pouquinho a gente possa começar. Aninha, boa noite. Boa noite, Rogério. Licélia, boa noite. Boa noite a todos. Hélio, boa noite. Márcia. Ah, ok, Virgínia, obrigado. Ivali. Ok, ótimo. João, boa noite. Boa noite, Aline. Sejam todos bem-vindos aí, para que daqui a pouco a gente possa começar a nossa live. Bom, faltam 4 minutinhos. Hoje, como todas as quintas-feiras, a reunião é diferente, né? Hoje a reunião será de perguntas e respostas. Ou seja, vocês fazem as perguntas, né? E nós vamos respondendo, né? Como todas as quintas-feiras, eu peço a vocês que, para uma questão de tempo até, né? Para que a gente possa encerrar a live com 1 hora e pouquinho, que vocês possam fazer as perguntas até 10 para as 9, ou seja, das 8 às 10 para as 9, terão 50 minutinhos aí. Depois disso, depois de 10 para as 9, aí vamos ter mais uns 10 minutinhos para eu conseguir responder todas as outras questões. E aí ao final teremos a vibração do passe e da fluidificação da água. Então eu já convido a todos também que peguem lá um copinho ou uma garrafinha com água, para que ao final a gente possa estar fluidificando através da fluidificação dos amigos espirituais e do passe, tá bom? Bom, boa noite a todos que estão chegando aí, a Ângela, a Jéssica, o pessoal que vem, a Lalinha, a Edna, seu Moacir, Yarinha, minha prima, Eliana, Mazé, todos sejam todos bem-vindos. Zeza, Toninho Kreiner, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente faz a oração inicial. Maria Nancy, seja bem-vinda, minha irmã. Altino, Isabel, todos bem-vindos. Daqui a pouco nós começamos com a nossa prece inicial e daí nós já partimos para as questões, tá? Boa noite, Silmara. Boa noite, Sueli. Boa noite, Inês. Todos bem-vindos. Para que mais uma vez nós possamos... Deixa eu só acertar aqui que está meio... Aí. Para que todos nós possamos
ter uma noite abençoada mais uma vez, né? Se Deus quiser. Boa noite, Pedro, Rogério, sejam todos bem-vindos. Já vão preparando as questõezinhas aí, que daqui a pouco nós já começamos. Falta um minutinho, daí nós fazemos uma prece inicial para que a gente possa começar as questões. Claudete, minha irmã, boa noite. Laura, boa noite. Sejam bem-vindas. Solange, Maria Cláudia, todos bem-vindos. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, agora nós vamos começar 8 horas em ponto. Então vamos fazer a nossa prece inicial e após as questões. Tá tudo ok, mãe? Tudo. Ok. Então vamos iniciar. Eu convido a todos que elevem o coração e o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a proteção, o auxílio necessário. E ao terminarmos essa reunião online, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, antes de iniciar as questões, vocês já podem começar as questõezinhas aí. Antes eu vou responder uma questão que ficou da live de quinta-feira passada. Revendo os comentários, eu vi que faltou essa questão, porque semana passada deu um probleminha no tablet da minha mãe aqui, que estava vendo as questões, e acabou passando essa questão. Então eu vou respondê-la ela inicialmente, e logo após a gente já começa a de vocês, tá bom? Bom, a questão que ficou na semana passada foi a seguinte: quando em nosso trabalho remunerado temos que fazer algo que vai contra os nossos princípios, temos atenuantes pelo fato de sermos subordinados? Bom, quando nós estamos num trabalho remunerado, nosso trabalho profissional, né? E somos subordinados, ou seja, cumprimos ordens, e o nosso chefe nos orienta a fazer algo que vai contra os nossos princípios, né? Se nós temos alguma atenuante, né? No capítulo 9 do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec tem um artigo chamado Código Penal da Vida Futura. E ali ele institui, através da espiritualidade superior, 33 artigos que relacionam todas as questões da lei de causa e efeito, da justiça divina. E lá no artigo 16, ele fala assim, que a prática de todo ato tem a sua consequência natural, que é impessoal e intransferível. Ou seja, quando nós cometemos um equívoco, seja em qualquer circunstância que seja, nós ficamos subordinados à sua consequência natural. Se é uma ação positiva, efeito positivo. Se é uma ação negativa, efeito negativo. No entanto, se nós somos subordinados, ou seja, se nós eventualmente não fizermos, somos mandados embora ou sofremos um grande prejuízo, naturalmente que há uma atenuante, porque estamos sendo, entre aspas, forçados a praticar algo que vai contrário à nossa índole, à nossa forma de pensar, aos nossos princípios. Então, sim, nós sofremos as consequências, no entanto, com a atenuante de termos sido forçados a fazê-lo, tá? Então agora vamos às questõezinhas de vocês. Boa noite a todos. Pergunta: após o desencarne de um ser que sofria da doença de Alzheimer, pode dificultar a restauração completa do perispírito, uma vez que o cérebro físico
apresentava falhas de acesso às informações? No caso do desencarne de uma pessoa vitimada pelo Alzheimer, se há uma dificuldade de recuperação dessa pessoa no mundo espiritual. Vamos imaginar que toda doença física, orgânica, é do corpo físico. O Alzheimer é um desajuste no cérebro. E o cérebro, não obstante ser uma máquina maravilhosa, é uma máquina do corpo físico, que é apenas um veículo através do qual a mente, que pertence ao espírito, se manifesta. Então, o que está embotado, o que está desajustado é a máquina cerebral e não a mente do espírito. Quando há o desencarne, o espírito recobra com certa facilidade a sua lucidez, uma vez que ele estava com a máquina cerebral deficiente e não a mente, né? Então, vamos imaginar um carro, né? Um carro que quebre, deu um certo problema. O motorista sai do carro e continua andando normalmente. Então, no caso do Alzheimer, que é uma deficiência cerebral, ao desencarnar, o espírito, depois de um certo período de adaptação no mundo espiritual, se recobra com uma certa facilidade. Okay. Essa lá sumiu e voltou. Ah, ok. Não, é essa mesmo. Essa mesmo. Vamos agora próximo aqui. Minha mãe já está vendo as questões aqui, para que a gente possa continuar respondendo. Não tá. Não tá. Peraí, vamos ver. Probleminhas, viu, gente? Isso acontece, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu não estou conseguindo acessar as questões No celular. no celular, tá? Eu vou tentar voltar elas aqui e fazê-las elas todas por aqui. Espera aí, deixa eu tentar sair e entrar novamente. Coisas da tecnologia, viu, gente? Não se preocupem. E da mãe do João, que não entende muito. Não se preocupem, logo nós retornamos aqui. Mas eu aprendo. Atualizando. Ok. Só um instante, por favor. Problemas técnicos ocorridos, né? Aqui. Desculpe, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Deixa eu só colocar aqui todos. Começou aí. Todos, ok. Pronto. Meu esposo teve vários sonhos com um acidente. Ele chegou a ver o velório dias antes do meu filho vir a desencarnar. Devido ao acidente que sofreu, isso foi um aviso? Ele teve... a pergunta é a seguinte. O marido dessa pessoa teve um sonho com o velório de... Dias antes do filho vir a desencarnar. O velório, teve um sonho com o velório dias antes do filho desencarnar. Se isso pode ser um aviso. Sim, é uma pergunta interessante, porque muita gente passa por dificuldades em relação a isso, uma vez que tem sonhos com pessoas morrendo e as pessoas acabam morrendo. E as pessoas ficam apavoradas, porque imaginam que a pessoa morreu porque a outra sonhou. E não é isso que ocorre, né? A morte é prevista pela espiritualidade em todos os casos, retirando-se naturalmente o suicídio. Então,
quando está no período da pessoa desencarnar, as equipes espirituais começam um processo de preparo dessa pessoa para retornar para o mundo espiritual. E quando nós estamos vinculados à pessoa e temos uma certa sensibilidade mediúnica, nós acabamos captando essa movimentação da espiritualidade, dessa preparação, e captamos essa informação através de sonho, através de premonição. E aí nós imaginamos que a pessoa morreu porque a gente previu, ou a gente previu a desencarnação da pessoa e por isso ela morreu. Não, o contrário. Ela ia desencarnar e nós, com uma certa sensibilidade, captamos essa preparação da espiritualidade. Pergunta. Boa noite, João. Por que a gente sente a presença de alguém e vejo, volto, mas e não tenho medo? Porque às vezes a gente percebe a presença de alguém ao nosso lado e depois, quando a gente se volta para ver, não tem ninguém. Isso é uma sensibilidade mediúnica. Você capta a presença de alguém, só que não com os olhos físicos. Muitas vezes você vê um vulto, ou vê alguém, quando vai firmar o olhar, ele desaparece. Porque nós estamos vendo pelo corpo espiritual, não pelos olhos físicos. É uma certa evidência, de alguma forma. É uma captação espiritual. Muito comum em médiuns e pessoas que têm uma certa sensibilidade. Mas não há necessidade de ter medo mesmo. Porque às vezes até um familiar, um parente que veio visitá-lo, João, minha amiga às vezes sonha com pessoas e no outro dia a pessoa que ela sonhou desencarna. Hoje ela está assistindo e gostaria que você explicasse um pouco sobre isso. Obrigada. Semelhante à pergunta anterior. Então, essa questão sobre sonhar com pessoas e depois elas morrerem é aquilo que eu acabei de comentar. A pessoa percebe a movimentação da espiritualidade preparando para que a pessoa retorne para o mundo espiritual, uma vez que toda morte, como eu já disse, é prevista pela espiritualidade, excetuando-se o suicídio. Então essa preparação, quando a pessoa tem uma certa sensibilidade, ela capta essa preparação e muitas vezes essa preparação vem através de sonho, ou de premonição, alguma coisa assim. Mas a pessoa não morreu porque você sonhou ou previu. Você sonhou ou previu porque ela ia morrer. É diferente, tá? Pergunta. Gostaria de saber se quando cometemos um erro e nos arrependemos, mesmo assim pagamos por isso? Quando nós cometemos um erro e arrependemos, nós pagamos por isso? Pagar não é propriamente a palavra, tá? Nós erramos e reparamos o erro. Porque quando a gente fala em pagar, dá uma sensação que Deus é um cobrador. Não, nós erramos. O que é errar? É não seguir a lei divina, a nossa consciência, o certo e errado. Então, sempre que erramos, e todos nós erramos, advém a necessidade de reparar o erro. Quando nós arrependemos do erro, facilita, porque nós nos desvencilhamos da culpa, do remorso. Nós nos arrependemos. E ao arrepender, abrimos margem para modificar, através do bem, não necessariamente do mal. Então, se eu me equivoco em alguma atividade e eu me arrependo, eu reabilito-me em relação a essa atitude errada, não fazendo mais. E fazendo o possível para agir no bem. Porque toda atitude boa repara atos negativos nossos. Pergunta. A resposta da questão 41 do Livro dos Espíritos não quebra a tese de sermos espíritos imortais? Ai, meu irmão, agora você me pegou de calça curta, porque a questão 41 do Livro dos Espíritos
Eu preciso, se você puder informar para mim qual é, porque de cabeça eu não vou saber, tá? Deixa eu só pesquisar aqui, eu vou pesquisar aqui e aí na próxima questão eu já te respondo, tá? Pode falar, mãe. Na próxima. Na próxima. Gostaria de saber a respeito das crianças índigo, cristal e arco-íris. As crianças índigo, cristal e arco-íris, né? As crianças índigo e cristal têm esse nome pela irradiação colorida da sua aura, ou do seu corpo perispiritual, né? Ou seja, a emanação energética que a gente tem. Cada emanação energética de um perispírito, ela irradia numa cor diferente. Então, a índigo é porque é num tom azul, bem escuro, nascido de uma planta índigo, indiana, se não me engano, essa planta. E a cristal é porque ela tem uma tonalidade cristalina. As crianças índigo são espíritos, tanto as índigo quanto a cristal, são espíritos que estão vindo à Terra para o processo de renovação do planeta, né? As índigo, com uma inteligência muito mais avançada do que a nossa, e começaram a vir a partir da década de 70. As cristal já têm, além da característica intelectual avançada, também a moral avançada. E elas começaram a vir de forma mais consistente a partir de 2010, 2012. Né? Então são espíritos que vêm para alavancar o processo. As crianças arco-íris poderiam ser consideradas também as mesmas crianças cristal. Tá? Tem a mesma característica. Pessoas que têm, espíritos que têm uma grande elevação intelectual, mas também uma grande elevação moral, tá? Pergunta: o que vocês poderiam falar sobre apometria? Apometria é assim, nós precisamos entender o seguinte, nem todas as práticas que envolvem espiritualidade são espíritas. Um exemplo muito claro é a regressão de terapia de regressão de vidas passadas. É uma prática médica e psiquiátrica que deve ser feita por médicos ou psiquiatras ou psicólogos habilitados, que nos descortina a realidade da reencarnação, por exemplo, da vida após a morte, das várias vidas. No entanto, não é uma prática espírita. Tá? A apometria, não obstante ser uma técnica utilizada com grande sucesso por algumas pessoas, e que demonstra a realidade do mundo espiritual, demonstra o desdobramento fora do corpo, demonstra os processos de relação com os espíritos, não é uma prática espírita, é uma prática espiritualista. Dentro dos preceitos espíritas, não é catalogada dentro do meio espírita a apometria. Lógico, tem muitas casas espíritas que lançam mão dessa prática, com resultados muito bons, mas, deixando claro, não é uma prática espírita. Isso não destitui de mérito de forma nenhuma, é uma prática muito saudável e com grandes resultados, desde que as pessoas saibam o que estão fazendo. É necessário estudar a apometria, conhecer a fundo para poder desenvolver um trabalho baseado nisso. Pergunta: muitas pessoas têm medo da morte. Por que isso ocorre? Como lidar com esse processo que é natural? Por que as pessoas têm tanto medo de morrer? É uma questão interessante, porque a morte é uma fase da vida, né? Nós temos tanto medo de morrer por duas questões. Uma questão instintiva,
cada um de nós traz inconscientemente um instinto de sobrevivência, de preservação. Então nós temos o instinto de manter a vida física. Isso é natural e até benéfico, né? Mas um outro motivo não é necessariamente o que muitas religiões falam do céu, do inferno, do purgatório, da condenação de Deus, ou nada disso. Na realidade, a gente tem tanto medo de morrer porque nós temos medo de encarar a nossa própria consciência. Quando nós desencarnamos, caem todas as máscaras. Nós vamos encontrar o único juiz incorruptível, a nossa própria consciência. E muitas vezes as pessoas se escondem de si mesmas. Então, a partir daí, a pessoa tem um medo muito grande do desconhecido. O que eu vou encarar? Né? E quando a gente pensa assim, a respeito da morte, vamos pensar assim, toda noite, ao deitar, pense, como foi meu dia? O meu dia, eu posso me orgulhar do dia que eu tive? Ou eu devo me envergonhar do dia que eu tive? Isso é uma prática que vai nos auxiliar a mudar interiormente, que dentro da doutrina espírita nós chamamos de reforma íntima, né? Isso vai nos ajudar a gradativamente perder o medo da morte. Porque morrer fisicamente, vamos todos morrer. Deixar-nos o corpo físico, mas a gente continua vivendo. O grande medo não é deixar o corpo físico, é encarar a si mesmo. João, uma pergunta. Quando estamos dormindo, mas acordamos com alguém nos chamando e por fim não há ninguém, o que poderia ser? Quando nós acordamos com alguém chamando, no meio da noite provavelmente, e a gente acorda e não tem ninguém, também é uma manifestação de sensibilidade mediúnica. Quando nós dormimos, nós saímos do corpo. E acordamos com alguém chamando, significa que nós entramos em sintonia com esse espírito que às vezes nos chama, e nós voltamos ao corpo e acordamos com ele nos chamando. Não necessariamente durante o sono, no seu caso mas às vezes nós estamos na cozinha, ou na sala, ou em algum lugar, ouvimos perfeitamente alguém me chamar, mas olhamos e não tem ninguém. Então isso é indício de uma sensibilidade mediúnica, não necessariamente uma mediunidade ostensiva, mas de uma sensibilidade mediúnica. João, nós estamos no final do mundo? A questão é se nós estamos no final do mundo, né? Na verdade, o final do mundo, como a maioria das pessoas pensam, o mundo vai acabar fisicamente, todo mundo vai morrer? Não. Né? É o dia do juízo final, em que Jesus voltará à Terra para julgar todo mundo? Não. Né? Mas nós estamos passando por um período de transição. É um final do mundo como a gente conhece no meio moral. Ou seja, um mundo vinculado à maldade, um mundo vinculado à corrupção, um mundo vinculado a levar vantagem em tudo, um mundo vinculado ao egoísmo e orgulho está agonizando. E nós estamos nos preparando a entrar num mundo, uma nova fase, uma fase de fraternidade, de respeito ao próximo, de tolerância. Então, é natural que nessa transição as coisas pareçam meio sem sentido ou meio catastróficas. Mas, em realidade, o mundo não vai acabar como a gente imagina. Vai acabar essa fase moral negativa do mundo para reiniciar numa fase mais positiva. Como o Espiritismo vê o dilúvio no tempo de Noé? E o que entender, segundo a doutrina espírita, sobre o Apocalipse? Bom, como entender o dilúvio de Noé e o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia do apóstolo João? Bom, a gente precisa entender, para que a gente faça bem rapidamente uma resposta,
que seja convincente e a pessoa compreenda. O povo hebreu escreveu a Bíblia, né? A Bíblia tem mais de 60 livros, né? O primeiro livro de Moisés foi escrito há 1500 anos antes de Jesus, que foi a Gênesis. E o livro Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, foi escrito 100 anos depois de Jesus. Então tem uma diferença aí de 1600 anos, do primeiro para o último. O povo hebreu tinha como característica básica de escrita ser uma escrita altamente alegórica, simbólica. Então, o povo hebreu escreveu a Bíblia de uma forma simbólica. Quando nós lemos a Bíblia ao pé da letra, a gente acaba entendendo ou compreendendo a Bíblia, em muitos casos, de forma absurda, né? Vamos colocar um exemplo, quando Jesus diz: se teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. É melhor entrar sem um olho no reino dos céus, do que tendo dois, ser lançado ao fogo do inferno. Se a gente levar isso ao pé da letra, sinceramente, não teria mais gente com olhos no mundo, né? Então, temos que levar de forma alegórica e simbólica. O dilúvio de Noé é uma simbologia da transformação do mundo, de um mundo corrompido para um mundo renovado. É uma transição que ocorreu naquela época entre os hebreus, e aí não cabe a gente analisar mais profundamente essa transição, mas foi um símbolo de uma transição de uma época mais primitiva para uma época mais evoluída, que é exatamente o que nós vivemos hoje. E o Apocalipse, da mesma forma, na sua linguagem simbólica, um livro que nos traz uma transição entre um planeta que nós estamos agora, um planeta menos evoluído, para um planeta mais evoluído, onde a fraternidade se dará. Como diz um dos últimos capítulos do Apocalipse, onde descerá à terra a nova Jerusalém renovada, né? E os eleitos viverão o paraíso. Ou seja, aqueles que continuarem no planeta através desse processo de renovação, viverão num planeta feliz, ou que nós chamamos dentro da doutrina espírita, um planeta de regeneração. Tá? Mas a Bíblia deve ser lida com muito cuidado, para que a gente não caia em algumas armadilhas. Agradecemos o nosso irmão que carinhosamente nos enviou a questão sobre 41 do Livro dos Espíritos. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Resposta: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Sim. Né? Primeiramente, obrigado pela pessoa que me passou a questão 41, né? Porque de cabeça a gente sabe algumas, mas todas não. Então, a resposta 41 não contradiz a doutrina espírita, porque existem dois universos, o universo físico e o universo espiritual, né? Então, tudo que é matéria morre, e tudo que é espiritual é eterno, né? Então, todo princípio de matéria morre. Mas a morte não é o fim da matéria, é a renovação da matéria. Por exemplo, nós atualmente utilizamos esse corpo de matéria. Quando nós desencarnarmos, esse corpo voltará à natureza. As moléculas, as células, os átomos que compõem esse meu corpo voltarão à natureza e se transformarão, dando base para novas
novos seres vivos, animais, vegetais. Não é? Há uma transformação. Quando esse mundo físico acabar, o planeta Terra um dia vai acabar fisicamente, não agora. Conforme os cientistas falam, por volta de daqui 20 bilhões de anos, o Sol vai se apagar e todos os planetas que envolvem o Sol, inclusive o nosso, se acabará também. Então, quando o planeta Terra for totalmente destruído, a matéria que o compõe será disseminada no universo e comporá outros planetas, como é natural. A matéria se transforma em outra matéria. Ou como a linguagem figurada da Bíblia diz, o corpo ao pó, o que é do pó retornará ao pó, e o que é do espírito retornará ao espírito. Ou seja, a alma volta para o mundo espiritual e o corpo físico voltará ao pó, ou seja, a matéria que dela se originou. Tá? Muito obrigado àquela pessoa que indicou a questão 41 para a gente, porque agora, respondendo as questões, eu não tinha tempo e estava tendo uma certa dificuldade aqui para localizar essa questão. Tá bom? Muito obrigado. Pergunta. João, ouvi falar que existem extraterrenos entre nós. Isso é verdade? Se isso for verdade, como podemos identificá-los? A pessoa está perguntando se existe extraterrestres em nosso meio, né? E se existem, como identificá-los. Bom, a gente precisa entender uma coisa em relação a extraterrestres, né? Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, todos os mundos do universo têm vida, nem todas vida material, né? Mas o termo extraterrestre é um termo equivocado, porque extra é fora. Então, quando a gente fala extraterrestre, a gente fala fora da Terra, como se a Terra fosse o centro do universo, e tudo que fosse fora da Terra é extra. Se a gente for levar a esse ponto, nossos irmãos que moram em Júpiter, por exemplo, podem dizer que nós somos extra-jupiterianos. Em Saturno, extra-saturnianos. E assim por diante. O que nós somos espíritos, irmãos, cada qual morando transitoriamente em um planeta, conforme o seu padrão evolutivo. Então, existem espíritos de outros planetas que nos visitam? Sim. Mas existem espíritos de outros planetas que estão encarnados junto conosco? Sim, vírgula. Quando esses espíritos de outros planetas reencarnam na Terra, eles reencarnam em corpos como os nossos. Porque o corpo físico da Terra é o único compatível aos espíritos que reencarnarão na Terra. Então, por exemplo, um exemplo dos mais conhecidos, né? Maria Santíssima, Maria de Nazaré. Quando ela recebeu de Deus a incumbência de encarnar na Terra para receber em seu ventre Jesus, ela já não era um espírito que vivia no planeta Terra. Ela era muito mais avançada do que a Terra. Ela provavelmente era um espírito que estagiava em outros planetas muito mais evoluídos do que a Terra. E que por amor à humanidade e ao seu Filho Jesus, que é o nosso mestre, aceita a incumbência de Deus de encarnar na Terra, mesmo não sendo da Terra. Assim como Jesus e assim como tantos outros missionários do amor que vêm à Terra para cumprir a sua tarefa, mas não são da Terra. Gratidão à nossa irmã que refez a pergunta. Naquele momento que deu probleminha aqui, ela passou. Pedi ao João para falar sobre os 3 dias e 3 noites de escuridão.
Bom, falar sobre 3 dias e 3 noites de escuridão. Bom, a gente precisa entender que quando nós, como eu havia falado, né, tem algumas partes da Bíblia que, se forem levadas ao pé da letra, a gente acaba chegando a uma conclusão equivocada. Esses 3 dias e 3 noites, né, muita dessa ideia está vinculada por exemplo, uma passagem de Josué, quando ele inicia a luta em Jericó, que ele para o sol para vencer a batalha, né? O dia se estende para que ele pudesse vencer a batalha. É um exemplo, tá? Então, sempre que nós levamos ao pé da letra essas informações, a gente acaba fugindo da ciência, porque a ciência diz que é impossível, por exemplo, parar o Sol. Até porque não é o Sol que se movimenta em torno da Terra, como na época imaginava a Terra como sendo o universo, mas o contrário, né? A Terra se movimenta em volta do Sol. Então seria impossível parar o Sol. Da mesma forma, as 3 dias e 3 noites de escuridão, cientificamente é possível? Não, né? O que pode ocorrer é um eclipse solar, né? Mas de 3 dias e 3 noites seria inviável. Então, dessa forma, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu estou falando pela ótica da doutrina espírita, tá? Que deve ser baseada com fundamento científico. O próprio Kardec nos fala o seguinte: cabe ao bom espírita, sempre que a ciência informar algum ponto equivocado dentro da doutrina, abandonar o ponto equivocado e seguir a ciência. A partir daí, nós chegamos à conclusão de que, cientificamente, é impossível 3 dias e 3 noites de escuridão. Portanto, é um ponto equivocado e que a doutrina espírita não coaduna, ela não avaliza isso, tá? Provavelmente uma informação advinda de outros meios que não espíritas. Pergunta: o que o Espiritismo pensa sobre hipnose e reiki? Bom, o que a doutrina espírita entende como por hipnose e reiki? Que são práticas válidas, práticas que trazem um bom resultado. No entanto, da mesma forma que havia comentado pela apometria anteriormente, não são práticas espíritas. São práticas louváveis, com grandes resultados, mas não avalizadas pela doutrina espírita. Não são práticas espíritas. Então o espírita não pode fazer? Pode fazer, não tem problema nenhum. Só que não é uma prática espírita, né? A pessoa pode fazer acupuntura, pode fazer reiki, pode fazer regressão de terapia de vidas passadas, através do processo de hipnose, né? Mas são práticas que são explicadas pela doutrina, mas que não são avalizadas pela doutrina, né? Então, dessa forma, o reiki e a hipnose, que foi objetivo da pergunta, são práticas louváveis e recomendáveis em alguns casos, mas isso não desmerece de forma nenhuma essas práticas, mas não são avalizadas pela doutrina espírita, ou seja, não são orientadas pela doutrina espírita. Pergunta: João, me perguntaram se nascemos, morremos e reencarnamos. Por que tem mais gente nascendo do que morrendo? Como posso explicar isso para outra pessoa? Bom, já que nós nascemos, crescemos e morremos e reencarnamos sempre, como que tem sempre mais gente encarnando do que desencarnando, né?
como que o planeta saiu de 500 mil pessoas quando o homem apareceu na Terra por volta de 500 mil anos antes de Cristo, e hoje estamos contando 7 bilhões e meio de indivíduos encarnados? Muito simples. Da mesma forma que há uma transferência do mundo espiritual para o mundo físico, há também uma transferência de espíritos de outros planetas para o nosso planeta e assim por diante, né? Sem contar a população, porque a população de espíritos na Terra encarnada é de 7,5 bilhões de indivíduos encarnados. No entanto, os espíritos que estão ligados à Terra e estão desencarnados contam em torno de 28 a 30 bilhões de espíritos, né? Então tem muito mais espírito desencarnado do que encarnado. Em torno de 4 espíritos para cada encarnado, né? Então é natural analisar que nessa proporção populacional do mundo espiritual nasça muita gente, muito mais gente do que desencarna. E nós temos condições de analisar que, a partir daí, nós vemos, por exemplo, uma população muito maior de espíritos do que de encarnados, tendo condições, por exemplo, de encarnar num volume muito maior do que desencarnar. Pergunta: tem algum horário específico para a espiritualidade atuar sobre a Terra ou sobre nós? Estou perguntando porque sempre acordo de madrugada no mesmo horário, às 3 horas da manhã. Se há um horário específico para a espiritualidade trabalhar conosco encarnados, porque a pessoa fala que ela acorda geralmente de madrugada no mesmo horário. Bom, não tem, né? Teoricamente não tem. Por quê? Porque a espiritualidade trabalha conosco no momento que há necessidade, né? Agora, de uma forma geral, eles têm maior facilidade no trabalho durante o período da noite. Por quê? Porque nós estamos dormindo. Diminui um pouco o padrão vibratório negativo do planeta quando a gente dorme. Por quê? Porque a gente, geralmente, quando está acordado, a maioria das vezes pensa negativo, né? Então, o padrão vibratório, quando nós estamos acordados, de uma forma geral, é negativo, né? Então, quando nós estamos dormindo, de alguma forma, eles têm uma maior facilidade de abertura em relação a nós, em relação à população, em relação ao planeta Terra como um todo. Então, eles utilizam-se do período da noite para trabalhar de forma mais efetiva conosco. Mas isso não quer dizer que eles não trabalhem durante o dia também. Trabalham constantemente. Pergunta: minha mãe fumou a vida toda e sempre chamava a atenção dela por isso. Ela morreu há 10 meses de câncer de pulmão. É considerado suicídio? Como posso saber como ela está? Bom, meu irmão, minha irmã, todo ato que acaba trazendo um certo prejuízo ao corpo físico é considerado uma prática que diminui o período de existência do corpo, né? Então, todo tipo de vício acaba ocasionando uma certa dificuldade de força orgânica para se manter no corpo físico, né? Então, todos os vícios, de alguma forma, são considerados aquilo que a gente chama de suicídio indireto. Ou seja, vai se desgastando o corpo até que o corpo, por um processo de desestruturação, vem a morrer e o espírito retorna para o mundo espiritual. Agora, o fato dela ter fumado a vida inteira, e isso ter ocasionado uma doença que levou ao desencarne dela,
não pode ser levado ao pé da letra. Porque nós, infelizmente, nós ainda na Terra, temos uma dificuldade muito grande de aliar a lei divina com a misericórdia divina, né? O fato dela ter fumado por anos e isso ter gerado uma doença, não significa que ela adentre no mundo espiritual em situação dramática, né? Porque nós nos habituamos, infelizmente, a analisar tudo ao pé da letra. É suicida, necessariamente vai sofrer demais no mundo espiritual. Isso depende muito de uma série de situações. Uma das principais situações é o aspecto moral. Poderia mesmo fumar a vida inteira, ter dificuldades e acabar desencarnando em virtude disso, mas ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito honesta. E isso vai servir como atenuante. Isso vai diminuir a carga vibratória que esse equívoco que ela cometeu, né, pudesse trazer a ela. Porque nós precisamos entender que Deus é misericórdia, né? A pessoa errou, mas quem de nós não erra? Né? Fumar é um equívoco? É um equívoco. Mas falhas morais também são equívocos. Falar mal dos outros é um equívoco, passível de suicídio indireto, né? Porque nós vamos consumindo a nossa energia vital, falando mal dos outros, e vai desestruturando o nosso corpo físico. Então, não necessariamente por isso nós vamos ser suicidas, ou sofrer no mundo espiritual em virtude disso. Vai depender muito do aspecto moral dela. Como saber como ela se encontra? Comece a orar pelo seu anjo da guarda, ou mentor espiritual, e peça uma orientação a ele, como está a sua mãezinha. E com certeza você terá um sonho em relação a ela. Se foi uma pessoa muito boa, uma pessoa de bons sentimentos, foi socorrida e com certeza está no processo de recuperação. Terá que se reabilitar com a sua consciência em relação ao vício? Terá, mas futuramente através da prática do bem, e não necessariamente do sofrimento. João, tenho uma tristeza muito grande, choro muito, não tenho amigos. A pessoa diz que tem uma tristeza muito grande, que chora muito e que não tem amigos. Minha irmã, a Terra é um local em que para muitos é uma escola, para outros é uma penitenciária, para outros é um hospital, mas para todos nós é um estágio, é um período apenas, né? Nós passamos por determinadas situações na vida, doenças, dificuldades, medos, solidão, por necessidades de outras existências. Mas são períodos transitórios. Lembre-se, se fisicamente você está sozinha ou sozinho, isso é uma ilusão, porque o mundo espiritual está te envolvendo. Você provavelmente não tem amigos encarnados. Você viva sozinha. Mas desencarnados, existe uma multidão de amigos que você amealhou, que você juntou durante várias encarnações. E quando você veio à Terra, eles ficaram no mundo espiritual torcendo, amparando você e continuam amparando. Então, sempre que sentir solidão e tristeza, lembre-se, você não está sozinha. Ore, peça a eles, os seus amigos espirituais, que se aproximem mais de você, que você possa sentir o amor, o carinho deles por você. E aí eu tenho certeza que você se sentirá mais forte para continuar aquilo que você se propôs a fazer na Terra. E um dia,
quando Deus assim permitir que você retorne ao mundo espiritual, você pode encontrá-los. Mas haja de tal forma, fazendo o amor e o bem para os outros, que você vai receber esse bem também, através do patrimônio da amizade, mesmo encarnado. Boa noite. Quando constatamos que uma criança é muito parecida fisicamente, psicologicamente com um familiar, podemos dizer que ela possui uma ligação espiritual mais intrínseca com o mesmo que vai além da genética? É possível que essas características sejam atenuadas com o passar do tempo? Bom, a pessoa pergunta quando há uma semelhança, além de física, emocional, no seu jeito de ser, se essa ligação pode representar uma ligação entre os espíritos e se essa semelhança pode mudar ao longo do tempo. Em relação a isso, né? Isso. Bom, o Livro dos Espíritos nos fala que a semelhança genética ela existe de corpo para corpo, ou seja, é uma semelhança meramente genética que não influi na questão espiritual. Na questão moral, as semelhanças são de espíritos afins, ou seja, espíritos que sintonizam na mesma faixa, que têm os mesmos sonhos, que têm os mesmos anseios, que têm os mesmos objetivos de vida e por isso pensam de forma semelhante, né? Então, quando nós encontramos esses determinados espíritos, eles se assemelham a nós na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver. Geralmente, essas semelhanças não atenuam com o tempo, elas se fortalecem cada vez mais. Bom, antes da próxima questão, nós estamos 10 para as 9, então eu gostaria de pedir a licença de vocês de interromper as questões para que a gente possa ter tempo de estar respondendo as que faltam e daí semana que vem retornamos às novas questões. Tem mais uma questão aqui, eu gostaria de pedir também, se passou alguma aquele momento que nós precisamos parar um pouco, se for possível, a pessoa refazer para nós, a gente agradece. João, existe dia e noite nas colônias espirituais? Bom, se existe dia e noite nas colônias espirituais. É uma questão interessante, né? Porque no mundo físico, nós temos dia e noite vinculado à rotação da Terra, ao movimento da Terra, né? No lado em que o Sol bate, é dia. No lado que o Sol não bate, é noite, né? Então, isso do ponto de vista físico. No ponto de vista espiritual, tudo é manifestação da mente dos espíritos que habitam em determinada região. Então, por exemplo, as zonas inferiores, a que a gente chama de umbral, elas se manifestam naquela escuridão porque é uma manifestação das mentes desequilibradas daqueles que ali estão. As colônias de luz, elas se apresentam com aquela beleza toda, por quê? Porque são a representação da harmonia da mente daqueles que ali habitam. O que ocorre em relação às colônias mais próximas à Terra, que na maioria das vezes elas respeitam a manifestação de dia e noite da região onde elas estão vinculadas, né? Eu vou citar aqui Nosso Lar como exemplo, porque é a colônia mais conhecida no meio espírita por causa do livro/filme Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia espiritual vinculada ao estado do Rio de Janeiro, que está, portanto, em cima da Baía de Guanabara, né? Então, Nosso Lar, se vincula a noite e dia conforme o noite e dia do estado do Rio de Janeiro. Então, quando no Rio de Janeiro é noite, lá é noite. Quando é dia, e assim por diante. Assim como
uma colônia espiritual vinculada a um determinado estado nos Estados Unidos ou na Itália ou em qualquer outro país, ele vai seguir conforme o clima, aliás, conforme o dia ou a noite daquele estado ou daquele país, né? À medida que as colônias vão ascendendo espiritualmente, ou seja, elas vão se desvinculando mais e mais do plano físico da Terra, essas questões de dia e noite acabam sendo muito mais fixações mentais do que propriamente manifestações físicas, tá? Se uma pessoa estiver totalmente ciente de todos os cuidados necessários de prevenção à Covid-19, não tomá-las, adquirir a doença e por assim vir a desencarnar, esse espírito pode ser considerado um suicida? Bom, a questão é a seguinte: se a pessoa tem o conhecimento de todos os meios de prevenção da Covid-19 e mesmo tendo esse conhecimento não se previne e acaba contraindo a doença e isso lhe ocasiona desencarne, é considerado um suicídio? O suicídio sempre ocorre quando há a intenção consciente ou inconsciente, né? Então, esse caso, ele se vincula ao que dentro do termo jurídico brasileiro material, a gente poderia chamar de dolo eventual. A pessoa não quer, mas ela assume o risco. Então vamos colocar um exemplo simples. Você está dentro de um carro. Você vai passar em frente a uma escola que está saindo as crianças. Ao invés de você passar a 20 por hora, você resolve passar a 100 por hora. Você não quer matar nenhuma criança nem atropelar, mas a chance de você atropelar alguém é muito grande. E você assume o risco. É um dolo eventual. Quando você, mesmo sabendo dos meios de proteção, não os toma e acaba contraindo a doença, é porque você assumiu o risco. E assim, assumindo o risco, você assume a condição de suicida indireto. Tá? Mais uma vez, em relação ao suicídio indireto e direto, nós precisamos fazer a ressalva de que há agravantes e atenuantes, porque a justiça divina anda de mãos dadas com a misericórdia. Quando um espírito nasce com alguma deficiência, isso seria expiação ou prova para que ela venha a melhorar? Quando a pessoa nasce com alguma deficiência, física ou mental, se é expiação ou prova. Prova é um sofrimento que a pessoa opta por passar para o seu adiantamento moral ou adiantamento moral de pessoas a que ele ama, né? Agora, a expiação é uma dificuldade que a pessoa passa em virtude de equívocos que ela cometeu no passado. As doenças genéticas, as deficiências físicas e mentais são expiações ocasionadas em equívocos do passado. Por quê? Porque todo erro que a gente comete marca o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. E se nós não reabilitamos esse equívoco, ao desencarnarmos, mantemos essa marca no corpo espiritual, esse desajuste ocasionado por esse equívoco. E a partir daí, quando nós vamos encarnar novamente, o perispírito tem o nome de modelo organizador biológico. É o corpo perispiritual que modela o novo corpo. Porque o espírito se liga ao corpo físico através do perispírito, desde a célula ovo ou zigoto. Da primeira célula é a ligação do espírito. E a partir dali, o que modela o novo corpo é o corpo espiritual ou perispírito.
através da ação direta inconsciente do espírito. Então, na região em que é marcada aquele equívoco, que a região, por exemplo, do coração, ou a região da cabeça, ou em qualquer outra região em que o perispírito está desajustado, ele vai plasmar um corpo com desajuste naquela região. E a pessoa pode nascer com problema cardiológico, com problema neurológico, com problema físico, mas baseado no seu processo de equívoco do passado, para se reabilitar com a sua consciência, né? É uma forma de tratamento mais severa, mas é um tratamento que nós, dentro da doutrina espírita, chamamos de expiação. Terminadas as perguntas? Bom, terminadas as perguntas, devido àquele pequeno problema que tivemos no início, eu vou fazer um compromisso com vocês. Eu vou rever todos os comentários e, se eventualmente ficou alguma questão em aberto, eu vou ver quem é a questão e responderei pessoalmente à pessoa, ou na próxima quinta-feira, que nós teremos perguntas e respostas também, eu respondo como eu fiz hoje em relação à questão da semana passada, tá? Vamos então agora à vibração dos passes e da fluidificação da água, para que nós possamos encerrar a nossa reunião. Eu convido a todos, nesse momento, a elevar o pensamento a Deus, serenar o nosso pensamento, abrindo a mente e, através da força mental, vamos nos transportar a um jardim bonito, florido, em que a brisa suave nos acaricia o rosto, o perfume das flores nos alimenta a alma, nos trazendo paz, nos trazendo conforto, nos trazendo alegria. Nesse momento, diante de nós, Jesus, o nosso divino amigo, vem e nos abraça. Sentimos toda a força do abraço de Jesus. E nesse momento vamos falando ao Cristo, ao pé do ouvido, pelas nossas necessidades, pelas nossas aflições, pelas nossas dores, pelos nossos medos. E começamos a perceber que uma suave luz começa a sair de Jesus e dominar todo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, atingindo todas as fibras da nossa alma, harmonizando o nosso corpo, reestruturando os nossos pensamentos, a nossa mente, serenando o nosso coração, alimentando a nossa alma de esperança, de fé. Nesse instante supremo de harmonia, sentimos-nos envolvidos em uma branda luminosidade vinda de Jesus. Nesse momento, nos sentimos fortalecidos, com a sincera certeza de que somos filhos de Deus, somos amparados por Jesus
e que toda e qualquer dificuldade que se agigante diante de nós são provas, exames que temos todas as condições de vencer e superar. Lembramos das dificuldades que já superamos em nossa vida e diante de Jesus sorrimos, renovados na esperança. E Jesus nos acaricia os cabelos, nos dando a certeza de que estará conosco em todos os momentos da nossa vida, para sempre. E envolvidos e cheios dessa fé e dessa esperança, lentamente retornamos à nossa consciência, trazendo a certeza de que fomos renovados na nossa fé pela energia sublime de Jesus. E agora, vamos à nossa prece de encerramento, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores espirituais do GAEFA que estiveram conosco ao longo de toda a nossa reunião, que nos ampararam através do passe, que iluminaram nossos familiares e o nosso lar, que abençoaram as águas, transformando-as em remédio, e que estão conosco. Agradecemos a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a Mãe Santíssima de Nazaré, que nos abençoa, a Jesus, o divino amigo, o farol das nossas vidas, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos aos pés mais essa reunião e rogamos que nos abençoe, que nos ilumine, para que possamos ter uma noite de bênçãos e um resto de semana de paz e harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, encerramos mais uma reunião. Agradeço profundamente o carinho de todos, a compreensão, a paciência que tiveram comigo. E como eu sempre coloco em todas as lives de quinta-feira, em que nós nos vinculamos a perguntas e respostas, gostaria de pedir a todos que, se eventualmente em alguma questão eu me equivoquei, ou que tenha uma posição diferente, por favor, coloquem nos comentários, porque afinal de contas eu sempre gosto de colocar essa frase de Herculano Pires: dentro da doutrina espírita não há professores, apenas alunos. Todos nós estamos estudando a doutrina espírita e aprendendo um pouco mais do Evangelho através da doutrina. Então, se eventualmente me equivoquei em alguma resposta, eu peço desculpas, peço que possam me auxiliar também para que eu possa aprender com os meus equívocos. Espero que as questões que eu respondi possam de alguma forma terem auxiliado a vocês. E agradeço profundamente o carinho, o amor, a compreensão, a paciência de cada um. E gostaria de deixar alguns recadinhos, como sempre faço. Essa live ficará na página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis no Facebook. E daqui a alguns minutinhos também estará publicada no nosso canal do YouTube, GAEFA Espírita, G-A-E-F-A Espírita. O canal do YouTube
em que eu posto todas as lives, tanto as de terça quanto as de quinta, bem como lá estão os seminários e palestras que eu venho fazendo, e aqueles que quiserem conhecer as palestras, ou as lives, ou os seminários, ali poderão tê-las, tá? Terça-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos novamente juntos. Divulgarei anteriormente através do Facebook, do WhatsApp e das redes sociais, com o tema, né, para que terça-feira às 8 da noite possamos estar novamente juntos para mais uma reunião. Agradeço profundamente a cada um que esteve conosco, rogando a Deus que os ilumine, ampare e abençoe, e conceda a cada um uma noite de paz. Fiquem com Deus, meus irmãos, e que Deus os abençoe.